O combate cristão, uma exposição de Efésios 6, versos 10 a 13, por Dr. Martin Lloyd Jones, capítulo 19, Extinguindo o Espírito, parte 1. Continuando o nosso estudo de como resistir às astutas ciladas do diabo, falemos agora em termos das palavras que se acham na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Não extingais o Espírito. As ciladas do diabo, como já vimos, manifestam-se numa grande variedade de maneiras, mas nenhuma delas é mais empregada do que a que visa frustrar a obra que o Espírito Santo realiza em nós. A Igreja cristã, como a conhecemos e como tem sido conhecida tradicionalmente através dos séculos, realmente veio a existir e começou a sua obra no dia de Pentecoste, segundo o registro de Atos, capítulo 2. Havia naturalmente a igreja sob a antiga dispensação, a congregação no deserto, como Estevão a descreveu em seu discurso registrado no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Mas o reino de Deus tomou essa forma particular da igreja, a igreja cristã, desde o dia de Pentecoste. Os apóstolos e alguns outros estavam reunidos num aposento alto, o cenáculo. O Senhor Jesus lhes havia dito que permanecessem em oração. Dissera-lhes que ainda não estavam prontos, faltava-lhes poder, faltava-lhes capacidade, faltava-lhes entendimento, mas dissera ele, recebereis a virtude do Espírito Santo. Assim lhes dissera que esperassem até que o dom do Espírito Santo viesse sobre eles. Então, na manhã do dia de Pentecoste, estavam eles todos reunidos e unânimes, quando de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. O fato vital é que todos foram cheios do Espírito Santo. É a partir desse momento, pode-se dizer, que a igreja cristã como tal, realmente começou a funcionar. A narrativa que temos sobre a igreja primitiva no Novo Testamento, no livro de Atos e nessas várias epístolas, é nada mais, nada menos que a narrativa da presidência exercida pelo Espírito Santo sobre a vida da igreja cristã. Os cristãos primitivos viviam sob o poder, a influência e a direção do Espírito Santo. No livro de Atos encontramos frases como pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Conforme Atos 15, 28, lemos a respeito do apóstolo Paulo que ele e os seus companheiros intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe o permitiu. Conforme Atos 16, 7. Também foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia, em Atos 16, 6. Você não poderá ler o Novo Testamento sem sentir que a igreja vivia no poder e sob o poder do Espírito Santo. O Senhor Jesus tinha predito e prometido isto. Ele havia dito em outras palavras: não fiquem abatidos, porque vou deixar-lhes. Não vou deixar-lhes como órfãos desamparados. Vou enviar-lhes outro Consolador, o Espírito Santo. E assim lhes dissera algo sobre o que seria o ministério do Espírito Santo. Ele prometera isto, e a promessa foi cumprida no dia de Pentecoste. A obra principal do Espírito Santo é glorificar o Senhor Jesus Cristo. Jesus havia dito: ele não falará de si mesmo, ele me glorificará e vos lembrará de tudo quanto vos tenho dito, conforme João 16, 13 e 14 e capítulo 14, verso 26. Sua principal função é glorificar e revelar o Filho de Deus, o Salvador, o Redentor, o Senhor da glória. Sua outra função subsidiária àquela função principal é mediar e aplicar-nos a grandiosa salvação que o nosso bendito Senhor e Salvador realizou quando estava aqui, nos dias da sua carne. Isso ele fez obedecendo ativa e positivamente à lei em sua vida de obediência, e depois passivamente submetendo-se à punição dos nossos pecados na cruz e vencendo a morte e o túmulo. Com isso, ele completou a obra necessária para a nossa salvação, para a nossa reconciliação com Deus.
Sem essa obra, nenhuma salvação seria possível. Era necessário que ele viesse. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, conforme Lucas 19:10. E como Moisés levantou a serpente no deserto, disse Jesus, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, conforme João 3:14. Por sua vinda, sua encarnação, sua vida perfeita e imaculada, sua morte sacrificial e expiatória, sua ressurreição e ascensão, ele abriu o caminho da salvação. Agora o Espírito Santo foi enviado com o fim de aplicar essa salvação a nós. É ele que agora introduz essa salvação completa e perfeita em nossas vidas e em nossa experiência. Ele nos convence de pecado, nos vivifica, capacita-nos a crer e nos outorga a fé. Produz a nova natureza, o novo nascimento em nós. Guia-nos e nos conduz no processo de santificação e em muitos outros aspectos da vida cristã. Sendo esta, pois, a obra do Espírito, obviamente vem a ser um objeto muito importante para as ciladas do diabo. O diabo tem um único propósito central, a saber, prejudicar e, se puder, arruinar a obra de Deus. Foi o que ele fez no princípio, na queda. Havendo Deus feito perfeitas todas as coisas, o diabo veio e as estragou. E agora nessa nova criação, neste novo começo e nova partida da nova humanidade no Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o primogênito entre muitos irmãos, conforme Romanos 8:29, o diabo tenta fazer a mesma obra destruidora. Seu objetivo é prejudicar e arruinar esta nova humanidade, como fez com a primeira. Nosso problema como cristãos não é carne e sangue, em nós ou nos outros. O problema não é o homem. Se o problema fosse meramente o homem, nós seríamos mais ou menos competentes para lidar com ele. Contudo, não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, ou contra os governadores do mundo dessas trevas, nas palavras do autor, que vemos por todo lado ao redor de nós, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. E todo o objetivo destes poderes é prejudicar a grande salvação realizada pelo Filho de Deus e que ele está efetuando mediante o Espírito, na Igreja, em mim e em você, em todos quantos vieram ou vierem a pertencer à Igreja cristã. Não causa surpresa, então, o fato de que o diabo dá particular atenção a este aspecto da nossa vida, nossa relação com o Espírito Santo. Toda a história da Igreja mostra isto, e as nossas experiências individuais o ilustram interminavelmente. Como já vimos repetidamente, o diabo tem fundamentalmente apenas um método. Ele pode variar a sua técnica, porém a técnica é relativamente pouco importante. O que realmente importa é o método. Ele pode usar vários disfarces, pode mudar como o camaleão, mas o fundamental é que ele sempre tenta levar-nos de um extremo ao outro. Um recurso que ele utiliza é levar as pessoas a excessos quanto ao Espírito e à doutrina do Espírito. Ele vem e diz: sim, quando o Espírito Santo veio sobre a Igreja, os cristãos falaram outras línguas e realizaram milagres. O que se visa é que todos vocês sejam semelhantes a eles, e o sejam sempre. Assim ele insiste nisso. Como anjo de luz, ele nos prega a doutrina do Espírito e insinua que se não estivermos constantemente num estado de arrebatamento, não somos cristãos. Muita atenção é dada a isto nas epístolas do Novo Testamento. A epístola que trata mais extensamente deste assunto é a primeira epístola aos Coríntios, principalmente nos capítulos 12, 13 e 14. O apóstolo trata da confusão existente na igreja de Corinto, ali surgida porque o diabo tinha conseguido levar aqueles crentes a excessos. Mas, naturalmente, a confusão não se restringia aos membros da igreja de Corinto. Há alusões a isso noutras epístolas, e a história subsequente da igreja mostra claramente a mesma coisa. Houve muitos problemas quanto a isso durante a vigência do Império Britânico sob Cromwell.
Certos segmentos do movimento puritano sofreram a investida do diabo nesta área. Pessoas como os homens da Quinta Monarquia e os que vieram a ser conhecidos como quakers são ilustrações disto. O ensino deles era em geral que nada importa, senão o que eles denominavam luz interior, o espírito no homem. Sob a influência das artimanhas do diabo, tendiam a se deixar arrastar para tais extremos que só viviam dos seus sentimentos, dos seus impulsos, do que eles chamavam de compulsões próprias, de impressões em seus espíritos. Eles diziam: de repente senti, de repente fui conduzido, fui fortemente impressionada. Pessoas assim tendem a viver inteira e unicamente na esfera do aspecto subjetivo da fé cristã. Não estão muito interessadas na palavra escrita, nas escrituras. Sua ênfase recai no espírito e elas asseveram que ele está sempre nelas, dirigindo-as e guiando-as. Vivem inteiramente na esfera subjetiva, dando grande atenção às disposições de ânimo, aos sentimentos, aos estados emocionais e às impressões. Este é um aspecto vital e essencial da vida cristã. Mas o diabo procura levar alguns de nós tão longe nessa linha de pensamento que eles tendem a ignorar a palavra escrita. Alguns dos quakers de 300 anos passados não hesitavam em dizer que não necessitavam da palavra, nem se preocupavam com o que ela diz. O autor da palavra estava pessoalmente neles. Que necessidade tinham de procurar uma palavra que tinha sido escrita séculos antes, quando o próprio autor lhes falava como falara aos escritores do Novo Testamento? Com isso, eles naturalmente negavam a singularidade dos apóstolos, a singularidade dos profetas, a doutrina da inspiração das Escrituras e causavam grande confusão para si e para os outros. Atualmente, certos indivíduos e igrejas têm a tendência de cair neste mesmo erro. O resultado é que eles tendem a perder todo o sentido de discriminação. Agem unicamente por impulsos, sentimentos, compulsões e impressões. Geralmente essas pessoas são muito honestas e sinceras. O diabo não vai nessa linha de ataque senão com as pessoas mais sinceras, com as pessoas que mais desejam ser espirituais e agradar a Deus. Elas não exercem o discernimento, agem imediatamente, se julgam certas, não se dão conta de que a palavra lhes diz que provem os espíritos, que testem os espíritos, que os examinem. 1 Tessalonicenses 5,19 é seguido de: não desprezeis as profecias, examinai tudo. Tudo significa todas as impressões que vêm ao espírito, seja com você ou com outrem. Prove-as. Não as aceite simplesmente porque alguém se levanta e diz: sou cheio do Espírito. É seu dever acreditar no que estou dizendo. Não tome o que ele diz pelo seu valor aparente. Teste-o, prove-o, experimente-o. Há anticristos, há falsos espíritos. Essas pessoas fazem ouvido mouco a tais advertências. O diabo as pressionou tanto que elas estão certas de que a orientação que têm e que oferecem é infalível e de que se trata de uma impressão forte, não pode estar errada. O resultado é, como digo, desordem e confusão. O apóstolo nos prepara para lidar com esses problemas e com essas pessoas. Escrevendo aos Coríntios, no capítulo 14 da primeira epístola, versículo 33, diz ele: Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Essas pessoas introduzem confusão, falam todas ao mesmo tempo. E estavam fazendo isso em Corinto, várias delas profetizando ao mesmo tempo, várias falando juntas em línguas. E o apóstolo teve que dizer-lhes que se aparecesse ali um estranho, pensaria que todos da igreja estavam loucos. Os coríntios afirmavam que o Espírito é que os movera, mas o apóstolo os faz lembrar-se de que os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Os cristãos devem controlar-se e o farão se forem guiados pelo ensino da palavra. Gritos, animação exagerada e bater palmas não são sinais de elevada espiritualidade. Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. 1 Coríntios 14, 33.
Por isso Paulo conclui esse grandioso capítulo 14 dizendo: faça-se tudo decentemente e com ordem. Se já houve alguém que sabia o que era ser cheio do Espírito, era o apóstolo Paulo. Diz ele de outra maneira a estes coríntios: se é questão de falar línguas, eu posso falar mais línguas do que todos vocês. Se querem competição nisso, afirma Paulo, já estão superados. Eu já fui muito além de vocês. Todavia, diz ele, eu antes quero falar na igreja 5 palavras no meu próprio entendimento, para que possam também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Versículos 18 e 19. Como já lemos, Deus não é Deus de confusão. Faça-se tudo decentemente e com ordem, conclui Paulo. Portanto, uma das manifestações das astutas ciladas do diabo é levar tão longe uma experiência genuína que esta conduz a excesso, desordem, confusão e grande dano à causa cristã. Fazem-se afirmações extravagantes que mais tarde se vê que não são verdadeiras. Fazem-se declarações que não se pode provar. Fazem-se profissões de fé que não se comprovam no viver. E o resultado é que o cristianismo e a grande salvação passam a ter má reputação entre as multidões. A segunda linha de ataque é, porém, mais urgentemente importante para nós. Há segmentos da igreja que precisam atentar para tudo o que eu disse, mas falando em termos gerais, não é essa a principal mensagem de que a igreja cristã atual necessita. A mensagem necessária hoje é, ao contrário, não extingais o espírito. O diabo dirá, naturalmente aquilo que expuseram está certo, e muitos cristãos diriam, certamente, corretíssimo, faça-se tudo decentemente e com ordem. Nada dessa gritaria, dessa animação exagerada, dessa efervescência. Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Eles se acham tão seguros disso que o diabo os leva direto ao outro extremo, de modo que se torna necessário dizer-lhes: não extingais o espírito. Não há nada no mundo comparável ao equilíbrio que se vê na Bíblia. Este equilíbrio perfeito é a glória do cristianismo. Deus não é Deus de confusão. Não extingais o espírito. Não desprezeis as profecias. Examinai tudo, retende o bem. 1 Tessalonicenses 5, de 19 a 21. A extinção do espírito é a causa mais comum de dificuldades na atualidade. Não hesito em afirmar que as condições atuais da igreja cristã se devem mormente a isso, e ao dizê-lo incluo o segmento conservador da igreja, bem como o não conservador. Baseado em que você faz essa asserção? Perguntará alguém. Respondo, leia a descrição que o Novo Testamento faz do cristão individual, e em seguida leia a descrição neotestamentária da igreja cristã. Feito isso, compare-se e compare a igreja atual com o que você leu. Seria necessário dirigir a mensagem da primeira epístola aos Coríntios para a igreja atual? Acaso há alguma necessidade de pôr sob controle excessos na esfera do espírito? Basta formular a questão para vermos que, indubitavelmente, o grande pecado hoje é o de extinguir o espírito. Entretanto, não compare nem contraste a igreja e o cristão individual de hoje somente com o que você vê delineado ao Novo Testamento. Tome a igreja e o cristão individual e compare e contraste o quadro atual com o que se vê tantas vezes na subsequente história da igreja, nos períodos de reforma e avivamento. Leia as narrativas sobre alguns pequenos grupos que existiram antes mesmo da reforma protestante, os primitivos valdenses do norte da Itália, os irmãos da vida comum e outros, os seguidores de John Huss e de John Wycliffe. Leia a história deles e verá o retorno ao padrão e ao quadro do Novo Testamento. Depois leia sobre os grandes reformadores e sobre as igrejas reformadas do século XVI, desta e de outras terras. Prossiga ainda e vá ao século XVII e leia sobre os puritanos. Chegue ao século XVIII e aos primitivos metodistas, quer fossem seguidores de Whitefield, quer de Wesley. Aí você verá a igreja cristã como se vê nas páginas do Novo Testamento e como ela deve ser. Contraste isso tudo com aquilo que tantas vezes é a realidade e que tão geralmente se vê no presente.
Indubitavelmente, a causa do contraste está em extinguir o Espírito. A Igreja, para ser como é descrita no Novo Testamento, e jamais deveremos satisfazer-nos com qualquer coisa diferente, tanto no sentido individual como no sentido coletivo. Um modo pelo qual a Igreja extingue o Espírito é que ela com muita frequência deixa de reconhecer a verdade concernente a ele, a sua personalidade e a sua permanência em nós. Há muitos hoje que até negam a pessoa do Espírito Santo, referem-se ao Espírito Santo como isto ou como se não passasse de uma influência. Preocupa-me a tradução das palavras que estamos estudando como aparecem na Nova Bíblia Inglesa. Diz, não abafeis a inspiração. O Espírito mesmo não é mencionado. A mudança não se deve ao conhecimento especializado do grego por parte dos tradutores. O texto grego traz o Espírito, e não abafeis, mas extingais. Por que falar em inspiração quando o apóstolo escreveu o Espírito em pessoa? Isso indica a atitude atual para com o Espírito Santo. Quando o Senhor Jesus fala sobre o Espírito Santo, fala sobre ele como um ser pessoal. Quando ele vier, outro Consolador, não apenas uma influência, como nós empequenecemos a glória desta grande salvação. As três pessoas da Trindade bendita e santa preocupam-se conosco, não inspiração, e sim o bendito Espírito mesmo. O Pai, que é sobre todos, enviou seu Filho unigênito, e então o Pai e o Filho enviaram a terceira pessoa, o bendito Espírito Santo. Como poderemos evitar a culpa de extinguir o Espírito se não tivermos clareza sobre a sua pessoa? Ele é igual ao Pai e ao Filho, Deus em três pessoas, bendita Trindade. Não devemos diminuir a glória da terceira pessoa. O Espírito Santo não é apenas uma influência, não apenas um isto, ele é deveras Deus, o Espírito Santo. O que o Senhor Jesus disse no capítulo 14 de João pode se expressar assim: exatamente como estou olhando para vós e falando convosco, e sabeis que eu estou convosco, assim o Espírito vai estar convosco. Ele vai habitar em vós, e não somente isso. Ele diz, em outras palavras, eu e o Pai viremos, faremos nossa morada em vós, e habitaremos em vós. Esse é o ensino do Novo Testamento com relação a este assunto. O Espírito Santo não somente veio sobre a Igreja no dia de Pentecostes, ele habita em nós, dentro de nós, como crentes. O apóstolo expõe isso claramente aos coríntios. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6, 19 e 20. O Espírito Santo habita em nós e está na Igreja. Na Epístola aos Efésios, no fim do capítulo 2, vemos o seguinte: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Segundo a tradução King James, para a habitação de Deus mediante o Espírito. A Igreja é isso. Podemos ser culpados de extinguir o Espírito sem percebê-lo, simplesmente por não sabermos que ele habita na Igreja e que a Igreja é uma habitação de Deus mediante o Espírito. Mas ele próprio habita em cada um de nós. Sempre devemos pensar em nossos corpos como templos do Espírito Santo. Havemos de domar o pecado, lembrando-nos de que ele está em nós, tabernaculando nestes nossos corpos. Será que temos essa verdade sempre viva em nossas mentes? Se não a temos, somos culpados de extinguir o Espírito. Precisamos lembrar-nos disso constantemente. Não sabeis? Diga isso a si mesmo, fale consigo, pregue a si mesmo. Trate de lembrar-se da morada do bendito Espírito Santo. Mais particularmente, porém, extinguimos o Espírito, não lhe permitindo agir em nós como devíamos. Isso nos é trazido claramente pela palavra extinguir. Não é abafar, é mais forte, extinguir.
Extinção sugere imediatamente a imagem de fogo de incêndio. Por isso o apóstolo empregou a palavra traduzida por extingais. Traz-nos logo a ideia de fogo. Você extingue o fogo. Assim, o que ele está dizendo realmente é: não extingais o fogo do Espírito que está dentro de vós. De todas as figuras usadas com relação ao Espírito Santo, nenhuma é usada mais frequentemente do que a do fogo. João o Batista empregou a palavra muito dramaticamente. Alguns do povo, tendo ouvido a sua pregação, perguntavam se não seria ele o Cristo. João percebeu que diziam isso e declarou: Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga, conforme Lucas 3, 16 e 17. No dia de Pentecoste, quando veio o Espírito, ele desceu na forma de línguas repartidas como que de fogo. Na verdade, já vemos tênues semelhanças a isso no Velho Testamento, onde se faz referência ao Espírito Santo como o Espírito de ardor. A versão atualizada, o Espírito de fogo ardente. Este é o símbolo empregado para apresentar-nos a verdade concernente ao Espírito. Aqui o apóstolo expressa em termos negativos: não extingais o Espírito. Também somos exortados a não entristecer o Espírito, conforme Efésios 4:30. Não é o mesmo que extinguir o Espírito. Entristecer o Espírito tem relação muito mais direta com a pessoa propriamente dita. Extinguir relaciona-se mais com a sua influência e aos efeitos que ele produz em nós. Naturalmente, ao extingui-lo, também o entristecemos. Todavia, aqui estamos estudando o extinguir. Como cristãos, fomos destinados a viver no Espírito. Não estamos mais na carne, e sim no Espírito. A vida cristã é vida no Espírito. Fomos destinados a encher-nos no Espírito, conforme Efésios 5:18. A vida cristã normal deve ser cheia do Espírito. É uma vida espiritual, governada, dominada, guiada pelo bendito Espírito Santo. O principal desejo e objetivo do diabo é impedir que vivamos essa vida, e é tal o sucesso que ele alcança nisso, que o homem comum do mundo, ao olhar para a igreja cristã, diz: claro que não sou cristão, que necessidade há de ser cristão? Não consigo ver muita diferença entre o cristão e o incrédulo. Na verdade, diz ele mais, conheço mais pessoas de bom nível moral que praticam o bem fora da igreja do que dentro. Porque os cristãos não estão demonstrando o poder dessa vida no Espírito, o povo em geral está fora da igreja hoje. Para obter êxito na evangelização, a igreja terá que ser espiritual. Então ela desafiará o mundo. Não antes disso. A meta principal do diabo é persuadir-nos a apagar o Espírito. E quanto sucesso ele obtém! Que lástima! Podemos saber se estamos extinguindo o Espírito ou não, considerando o que o Espírito faz como fogo. Primeiramente, ele ilumina e dá entendimento. O apóstolo orava em favor dos efésios para que o Espírito fizesse exatamente isso por eles, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais. Efésios 1, 17 e 18. O Espírito dá sabedoria e entendimento. Ele explica os mistérios da fé, dando-nos uma compreensão da doutrina da salvação, para que saibamos essas coisas com clareza, as aprendamos e nos firmemos nelas. Contudo, o apóstolo continua, para que saibais quais seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós os que cremos. Versículos 18 e 19. Mais adiante, no capítulo 3, vemo-lo dizendo que se põe de joelhos diante deste Deus, que é o Pai de todos os pais, orando no sentido de que afinal e definitivamente venhamos a conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, e de que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Versículo 19.
Sabemos essas coisas? O método divino de salvação está claro para nós? Você pode explicá-lo a outra pessoa? Você compreende o ensino dessas epístolas? Ou você é como tantos cristãos modernos que dizem: claro que eu não tenho tempo para essas coisas, sou muito ocupado. O Espírito está aí para iluminar-nos, para abrir nossos olhos, para deixar essas coisas bem simples e claras, para livrar-nos de toda a confusão no entendimento, no conhecimento e na apreensão. Vejam os apóstolos mesmos, antes e depois do dia de Pentecoste. Eles estavam confusos, não compreendiam, mas lhe veio o fogo do Espírito Santo e imediatamente Pedro passou a pregar e a expor as Escrituras. Passou a ter conhecimento, entendimento e compreensão. Isso é típico da ação do Espírito. Outra coisa que desejo acentuar é o calor do fogo. Não extingam o fogo, não extingam o Espírito. Em outras palavras, você não deve ser um cristão frio. Cristianismo é calor, é brasa viva. Mesmo a um homem como Timóteo, Paulo teve que escrever que despertes o dom de Deus que existe em ti. A versão King James, que avives o dom, 2 Timóteo 1,6. Uma tradução melhor seria: atiça o fogo, abana as brasas, mantém vivas as chamas, como alguém o traduz. Pois bem, o cristianismo é isso, calor, fogo. Não o apaguemos. Não se pode pensar em fogo sem se pensar no calor que ele irradia. E o que se espera é que eu e vocês, como cristãos, sejamos assim. Sim, naturalmente você dirá, mas se você possuir verdadeira erudição, não terá entusiasmo, terá uma postura digna, terá um grande tratado com serenidade e sem paixão. Fora com essa sugestão, isso é extinguir o espírito. O apóstolo quebra algumas regras de gramática e interrompe a sua argumentação, isso por causa do fogo. Somos tão decorosos, temos tanto autocontrole, fazemos tudo com tanta decência e ordem, que não há vida, não há calor, não há poder. Entretanto, isso não é cristianismo neotestamentário. E é por causa disso que muitas pessoas estão fora da igreja. Sua fé degela e comove o seu coração, ela o livra do gelo que há em você, da frieza do seu coração e da rigidez. A essência do cristianismo do Novo Testamento é este calor que invariavelmente resulta da presença do Espírito. Vocês não sentem isso quando leem esse mais lírico dos livros, Atos dos Apóstolos? Vivam desse livro, eu os exorto. Ele é um tônico, o maior tônico que conheço na esfera do Espírito. O Espírito cristão tem calor. Não estou pensando em alguma coisa artificial que tenha a aparência de fogo. Nós tentamos fazer que fogões elétricos pareçam fogões a carvão, mas não é a mesma coisa. Estou falando de fogo em letra maiúscula e não de mera aparência. O Espírito não comunica somente calor, porém com o calor ele também dá segurança. O cristão verdadeiro, cheio do Espírito, sabe que os seus pecados estão perdoados e que ele é um filho de Deus. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, conforme Romanos 8,16. Ele tem um espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. A versão King James, o espírito de adoção. Escrevendo aos Romanos, diz o apóstolo: o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, conforme Romanos 5,5. Derramado, não um pequeno gotejar, e sim um derramamento, uma grande abundância. Assim como ele foi derramado na igreja do dia de Pentecoste, assim é derramado em nossos corações, trazendo-nos o amor de Deus. Será que esse amor está em seu coração? Se não estiver, de algum modo você está extinguindo o Espírito. O cristão é alguém que sabe que Deus o ama. Ele se espanta com isso, mas o sabe, e se derrete e se comove. Não somente isso, ele sabe que é filho de Deus e objeto dos cuidados de Deus. Deus derrama o seu amor sobre ele e nele, e o resultado é que, por sua vez, o cristão ama a Deus e ama o Senhor Jesus Cristo. Você não pode ter no seu ser interior o fogo do Espírito sem amar a Deus. Você não somente crê em Deus, você o ama. Você não somente crê no Senhor Jesus Cristo, você o ama.
e se entristece com o fato de que o seu amor não é maior do que é, ao qual não o havendo visto, diz o apóstolo Pedro aos cristãos, ao qual não o havendo visto amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, conforme 1 Pedro 1,8. Isso vale quanto a nós? Sabemos algo desse gozo inefável e glorioso? Realmente o amamos? Não me refiro apenas a declararmos isso, mas o que quero dizer é: você sente esse amor? Seu coração é comovido, derretido e atraído para o Senhor? É isso que se espera de nós. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E o resultado é este. E isso, por sua vez, leva à gratidão, ao desejo de louvá-lo e engrandecê-lo, e a viver para a sua glória. Isso é ser verdadeiramente cidadão do reino de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14:17. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos, diz o apóstolo aos Filipenses. No capítulo 4, versículo 4. Quando vem o Espírito, há calor. Nós nos enternecemos, nós nos comovemos, nós amamos. Começa a manifestar-se o fruto do Espírito, e este é amor, ou caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Todos devemos ser como uma fornalha ardente. Deve existir dentro de nós essa chama viva a queimar, eliminando a escória. Entretanto, acima de tudo, para encher-nos e inflamar-nos de um grande amor por Ele, devemos começar a orar com Charles Wesley: alarga, inflama e enche o meu coração da infinda caridade do Senhor. Não permita a Deus que algum de nós esteja deixando que o diabo nos persuada a extinguir o Espírito desta ou daquela maneira. Você conhece algo do fogo do Espírito? Se não, reconheça-o e confesse-o a Deus. Arrependa-se e peça-lhe que lhe envie o Espírito e o seu amor, até que você se enterneça e se comova, até que você se encha do seu amor divino, experimente pessoalmente o seu amor e se regozije nele como um filho dele e aguarde anelando o futuro na esperança da glória vindoura. Não extingais o Espírito, ao contrário, enchei-vos do Espírito e regozijai-vos em Cristo Jesus. Espírito de Deus, desce ao meu coração, eleva-o do chão, age em todo o seu pulsar. Fraco sou, poderoso como és, vem a mim e faz que eu te ame como devo amar-te. Ensina-me a amar-te como os anjos te amam, uma santa paixão a encher todo o meu ser, batismo de poder do alto céu descendo, meu coração o altar e teu amor a chama.